Olá pessoal, vamos fazer agora nossa revisão aqui para nossa primeira avaliação aí com as turmas de Aquicultura e Turismo. Então, para começar, nós vamos direto ao assunto. Nós vamos falar sobre arcos côngruos, certo? O que é o tal do arco côngruo mesmo, que a gente já falou na sala várias vezes. Então, vamos imaginar aqui uma circunferência. Aqui eu tenho um arco determinado, certo? Lembrando que esse aqui é um ângulo central, chamar aqui de Ozinho. E aqui o arco é 60, porque corresponde a esse ângulo aqui, 60 graus, certo? Esse ângulo central. O que significa ter um arco côngruo a outro? Imagina o seguinte, eu tenho esse arco aqui de 60 graus. Aí vamos dizer que a partir desse ponto, eu dou uma volta na circunferência, uma volta completa. E paro exatamente nesse mesmo lugar. Então, isso é que nós vamos chamar de arco côngruo. Ah, professor, mas se eu der mais de 2 voltas, mais 3, 4, 5 voltas, o nome vai ser arco côngruo. Então aqui, ó, 60 graus, ele vai ser congruente aqui a quais ângulos? Então, toda vez que você dá uma volta completa, ou seja, você soma 360, você vai ter um ângulo congruente a esse, né? Um arco congruente. Então, 60. Se somou 360, dá quanto? 420. Ou seja, 60 é congruente a 420 aqui no arco, né? São arcos congruentes. 420, somei 360 de novo, vai dar 780. Ou seja, 780 é congruente a 420 e a 60 aqui nesses arcos, beleza? E aí a gente pode continuar sempre somando com 360. Então, a fórmula, basicamente isso aqui, ó. Alfa dos arcos côngruos, né? Vai ser θ, primeiro ângulo, aqui eu vou botar em radiano, mais 2π. Lembra que 2π é uma volta inteira na circunferência, que vai ser equivalente a 360, vezes k. Esse k é o número inteiro, beleza? Ou ainda a gente pode colocar em graus, como a gente utilizou aqui. A gente bota beta, esse ângulo em graus, e vai somar 360 graus vezes k. Ou seja, nesse exemplo aqui da gente, para eu produzir arcos congruentes a ele, eu pego o primeiro ângulo, certo? O que a gente chama de a menor determinação positiva do arco, 60 graus, e vou somar 360 e sempre multiplicando por k. K pode ser positivo, pode ser negativo. Lembrando que tem que ser um número inteiro, ok? E aí, visto isso, a gente vai ver como é que a gente pode calcular, descobrir, na verdade, a primeira determinação positiva. Exemplo, a gente tem um angular grande, um arco grande, na verdade, a gente quer descobrir qual vai ser o arco congruente ele da primeira volta, que a gente chama de primeira determinação positiva. Então, imagina aqui a circunferência. Então, encontrar, né? Faltou o E aqui, né? Deixa eu botar aqui encontrar. Encontrar a primeira determinação positiva do arco de 840 graus. Então, fiz aqui o desenho. Após dar, sei lá, uma, duas ou três voltas aqui, parou aqui. Então, tem duas formas de fazer essa questão, para descobrir a menor determinação positiva, né? Ou seja, o arco da primeira volta. O que é que eu posso fazer? Eu vou dividir 840 por 360. E aí eu vou analisar o resto. O resto vai dizer onde é que ele vai estar aí, certo? Pelo desenho aqui, já sei que está no segundo quadrante, né? Se a gente dividir em quadrante aqui, vai estar entre 90 e 180 graus. Mas vamos ver aqui. Então, 840 dividido por 360 vai dar 2. Então, 2 vezes 360 dá 720. Quando subtrai aqui, ó, 0, 4 menos 2, 2, 8 menos 7, 1. Então, esse resto aqui, que é a nossa resposta, 120 graus. Ah, professor, e a outra forma, como é que faz? A outra forma é a seguinte. Vou até outra cor aqui agora. Você pega esse ângulo, 840, e sai subtraindo 360. Até você encontrar o menor positivo. Então, 840 menos 360 dá quanto? 0. 4 menos 6 não pode ter um emprestado 1 aqui ia ficar 7, aqui ia ficar 14, 14 menos 6 dá 8, e 7 menos 3, 4. Dá para subtrair ainda 360 e ficar positivo? Dá, então continua. Subtrai de novo. 360, então 0, 8 menos 6, 2, e 4 menos 3, 1, 120. Observe que se eu for subtrair 360 de novo, vai dar um valor positivo, um valor negativo. Tá certo? Tá certo. Mas não vai responder a minha questão. Minha questão é a primeira determinação positiva. Então, a primeira determinação positiva, 120 graus. Ou faço dessa forma, ou faço dessa para encontrar isso aí. Então, arcos côngruos, basicamente, o que é que vai ser cobrado? O que é que pode ser cobrado numa prova? Isso aqui. Ou ainda ele pode dar uma fórmula como essa, ou parecida com essa, e pedir para você encontrar ângulos. Aí é só você substituir valores de K. K igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, e por aí vai. Ok? Agora nós vamos calcular
a medida do comprimento de um arco de uma circunferência, certo? Então, primeiro detalhe, primeira observação importante, tem que estar atento. A medida do arco tem que estar em radiano, certo? Se estiver em graus, o que eu faço, professor? Você converte para radiano. Como? É só lembrar a regra de 3 que eu ensinei. Π está para 180 e o seu angular que você quer encontrar agora vai ser x, está para aquele grau que você tem lá, 60, 120, sei lá. Então é assim que você vai transformar de um grau, um ângulo que está em graus para radiano. Feito isso, aí você vai calcular o comprimento. Detalhe, como é que é? A fórmula é alfa igual a L sobre R. O que é alfa? Alfa é a medida do arco em radiano. L é o comprimento do arco, cuidado para não confundir alfa com L. Alfa tem a ver mais com o ângulo que está sendo formado ali. E o L está com a medida que você encontra ali, né? Você mede a medida que você mede, né? Em centímetros, em metros, seja lá qual for a unidade de medida que você esteja usando. E o R é o raio da circunferência. Lembrando que o L e o R tem que estar na mesma unidade. Se o raio estiver em centímetro, o L vai estar em centímetro. Se o raio estiver em metro, o L também vai estar em metro. Ok? Então, aqui eu fiz um desenho para você observar. Então, aqui eu tenho a circunferência, aqui eu tenho esse ângulo alfa, tem um raio R, e aqui eu botei alfa ou L. Aí depende. Se você quer se referir ao arco em radiano, você pode falar que é alfa. Lembra? Porque o ângulo central, deixa eu botar o ozinho aqui para dizer que é o centro. O ângulo central, ele determina um arco, certo? Que tem a mesma medida, certo? Eu não estou falando de medida, eu estou falando daquela parte da ideia do ângulo, certo? Da região angular. Agora, se eu estou falando comprimento, aí o comprimento não é só o ângulo, tem a ver com o raio da circunferência. Aí eu vou chamar de L, certo? Mas aqui eu posso tanto botar L ou alfa. Alfa eu quero me referir à medida do ângulo e L do ângulo, que é do arco, né? E L, quando eu boto L, quer dizer que é o arco. O comprimento, não é nem a medida, é o comprimento do arco, que vai estar em centímetro ou metro, dependendo da unidade que esteja lá sendo relacionada. Então, vou botar aqui um exemplo. Encontrar o comprimento do arco cuja medida em radianos é 5π e o raio da circunferência é 3 centímetros. Então, observe. Se você se ligar aqui, você tem 3 letrinhas. Então, geralmente, ele vai fornecer 2 e perguntar sobre a terceira. Então, nesse caso aqui, ele me deu a medida, olha só. Me deu a medida em radiano. Opa, você está falando medida em radiano, ele está me dando o alfa. Então, o alfa aqui nesse caso é 5π. 5π radiano. 5π rádio, né? E o raio dessa circunferência é 3. Pronto, 3 centímetros. Aqui 5π rádio. E aqui é 3 centímetros. O que é que ele está querendo encontrar? Quer encontrar o comprimento. Opa, professor, o comprimento é L. Então a pergunta é essa. O que é que eu faço? Vou colocar na fórmula. Boto na fórmula e ver como é que vai ficar. Então, ó, pela fórmula, alfa é 5π, que é igual ao L, que é o comprimento, dividido pelo raio, que é 3. Então aqui é só fazer o famoso cruz credo, multiplicação em x, ou simplesmente resolver essa equação. O 3 está dividindo, vou passar multiplicando, né? Passar multiplicando. Vai ficar 3 vezes 5π. Ou seja, L é igual a 3 vezes 5, 15π, no caso aqui, centímetros. Pronto. Aí você vai analisar. Professor, esse π aí, eu vou usar 3,14 ou 180. Se eu estou me referindo a comprimento, esse π aí é 3,14, aproximadamente, né? Agora, se eu estou me referindo ao ângulo, aí sim, o π daqui é diferente do π de cá. Porque aqui o π daqui, em radiano, vai ser equivalente, né, a congruente a 180 graus. Beleza? Mas basicamente é isso. Se liga só na questão. Ele pode lhe cobrar aqui uma questão dessa e pedir ou comprimento, ou raio, ou a medida, aí você vai se virar. Como é que ficaria aqui, pessoal? Nessa figura aqui, ó. Vamos apagar aqui? O ângulo que foi dado foi 5π. Provavelmente ele deu 2 voltas, 5π é 4π mais 1π, né? Então ele deu, na verdade, 4 voltas aqui, desculpe. Deu 2 voltas. Deixa eu botar aqui a reguinha para ficar bonitinho. Ele deu 2 voltas, ó. E parou aqui. Então ele fez 1, 2 e parou aqui.
certo? Ou seja, ele fez esse arco assim, ó. 1, 2 e parou aqui. No caso, né? 1, 2 e parou aqui. Então, 5π. Então, quando você calcula esse comprimento, é essa distância que ele fez. Que tem a ver com o raio. O raio aqui vai ser quanto? O raio vai ser... Cadê? O raio é 3 centímetros. Né? E essa volta que ele deu de 5π, a gente vai botar aqui 5π, né? Agora nem botar aqui. Bota aqui, 5π. Ele parou aqui. 5π rádio. Então, essas 2 voltas e meia que ele deu, aí quando eu calculo e substituo o raio com 3, eu vou obter esse comprimento. Ou seja, se ele desse uma volta, ia ter um comprimento. Deu 2 voltas, um comprimento maior. Deu mais meia volta, mais outro comprimento. Então, observe, tudo depende. Qual a diferença, professor? Eu estou ainda confuso. Qual a diferença desse negócio da volta? Porque eu estou vendo que está aumentando, mas o outro lá, se eu falava que era congruente. Sim, era congruente. Por quê? Por que era congruente? Porque eu estou se tratando de arcos côngruos. Arcos côngruos, você vai ter várias voltas e vai ser congruente àquele mesmo arco da primeira volta. Aqui também é assim, só que eu quero calcular o comprimento. É como se você estivesse dando voltas numa praça. Se você chegou aqui na praça, veio até aqui, é um comprimento. Só que se você deu mais uma volta e parou no mesmo lugar, é um arco côngruo, mas o comprimento aumentou. Aumentou em 2π vezes o raio, né? Comprimento de circunferência. E aí você vai fazendo isso aí. Então a diferença básica de estudar só arcos côngruos e medida, no caso, comprimento do arco, é essa aí. Beleza? Agora nós vamos para o próximo assunto. Continuando aqui, nós vamos ver agora a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Certo? Então aqui eu vou começar com um exemplo, né? Encontre o valor do cosseno de x, sabendo que x pertence a esse intervalo de π sobre 2 a π, e seno de x é igual a 3 sobre 4. Beleza. Como é que a gente faz aí agora? Já foi o seguinte, ó. Primeira coisa, às vezes a pessoa não entende o que é isso aqui. O que é isso? Quer dizer o seguinte, ó. Vamos botar aqui aquele nosso círculo trigonométrico, bem feio aqui, círculo trigonométrico. Então aqui vai 0, π sobre 2, que é 90 graus, π, 3π sobre 2, que é 270, 180, aqui vai de novo, congruente, ó, lembra de um congruente que a gente falou? 2π. Em graus, 0, 90, 180, 270, 360, que é a mesma coisa. Só que ele fala que está de π sobre 2, esse aqui, ó. Então o ângulo está por aqui, ó. Deixa eu botar outra cor. O ângulo está aqui, ó. Está no segundo quadrante. Se está no segundo quadrante, eu já sei que o seno aqui é o quê? Positivo, mas o cosseno é o quê? Negativo. Então, essa informação que ele nos traz é para dizer exatamente isso. Olha, o valor do seno é positivo, beleza. Mas o cosseno, em qualquer que seja o ponto aqui, ó, nesse quadrante, vai ser negativo. Beleza? Então, aqui a gente tem 2 formas de fazer essa questão. Ou a gente vai usar a relação fundamental trigonométrica, ou a gente vai usar aquela ideia do triângulo. Primeiro, vamos usar a relação fundamental da trigonometria. Então, vai ficar o seguinte, ó. Seno ao quadrado. Tá fraquinho, deixa eu botar de preto. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Só que o seno, quem é o seno? 3 sobre 4. Então, vai ficar 3 sobre 4 ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. O que é que você fez, professor? No lugar de tinha seno, eu botei o quê? O 3 sobre 4. Exatamente o que a questão fala, 3 sobre 4. Beleza. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou calcular esse quadrado. Então vai ficar 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. E já vou passar para o outro lado. Passar para o outro lado, a pessoa gosta de falar isso. Já vou adicionar os dois lados, né, o simétrico desse. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9 sobre 16. Né? Eu vou tirar o MMC aqui, que é 16, então vai ficar cosseno ao quadrado. Vai ficar 1 vezes 16, 16, menos 9 sobre 16. Essa continha aqui, 16 menos 9, dá 7, né? Dá 7 raiz sobre 16. Só que está ao quadrado, então vou logo tirar a raiz dele. Então, seria aqui, ó, mais ou menos, certo? A raiz disso aqui. Só que eu já sei que o cosseno está aqui quadrante.
Tá no segundo. Se tá no segundo quadrante, então quer dizer que tem que ser negativo. Então chega aqui a parte aqui, ó, vou botar negativo. Isso aqui, na verdade, é menos. Eu posso calcular, separar as raízes aqui, vai ficar menos raiz de 7 e sobre raiz de 16. Só que a raiz de 16 tem raiz exata, que é 4. Então, o cosseno de x, nesse caso, vai ser menos a raiz de 7 sobre 4. Beleza? Essa é uma forma de fazer usando a relação fundamental da trigonometria, né? A relação fundamental trigonométrica. Outra forma de fazer é colocando, imaginando que um triângulo retângulo, pá, e a gente vai fazer agora. Então, tira a foto aí se tu quer copiar. Eu fiquei assim mesmo, não tô acreditando. Pronto. Então, vamos lá. A outra forma seria como? Deixa eu apagar aqui para aproveitar a ideia. Então, aqui eu vou colocar aqui, vou desenhar um triângulo. Triângulo retângulo, certo? E vou fazer o seguinte, ó. Triângulo retângulozinho. Aí eu vou lembrar aquelas condições. Quais condições, professor? Vou imaginar aqui, ó. Aqui é o ângulo X, certo? Deixa eu pintar daquelas cores que vocês gostam, né? Aqui é o ângulo X, certo? E o seno, vamos lembrar o que é o seno? Seno de X. Deixa eu botar mais para cá. Ó, aqui mesmo. O seno de X é CO sobre hipo. Cateto oposto sobre hipotenusa. O seno aqui foi dado 3/4. Se o seno é 3/4, então o cateto oposto... Deixa eu botar aqui agora. O seno de X é 3/4. Então, o que é o cateto oposto? 3. Oposto a esse ângulo que está de frente para ele, é oposto a ele. 3. A hipotenusa é o meu lado, né? Esse aqui. 4, que está oposto ao ângulo de quanto? De 90 graus. Pronto. Então, qual a minha tarefa? Descobrir isso aqui, ó, para calcular o cosseno. Por quê? Vamos relembrar? Cosseno de x é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. Professor, o cosseno de x eu já sei que é negativo. Correto? Correto. Por que negativo? Porque está no segundo quadrante esse ângulo. X está no segundo quadrante, então esse aqui é negativo. E também sei que a hipotenusa é quanto? A hipotenusa é 4. Então já está meio caminho andado. Beleza? Só falta encontrar agora quem? O cateto adjacente. E como é que a gente vai encontrar o cateto adjacente aí? Aí você vai lembrar daquele teorema do meu amigo, teorema de Pitt. Exatamente, teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado ela vai ser igual à soma dos catetos, né, cada um aqui ao quadrado. Então eu vou começar aqui, ó, pela soma dos catetos. Dos quadrados dos catetos. Então vai ficar y ao quadrado mais 3 ao quadrado e vai ser igual à hipotenusa. 4 ao quadrado. Então quando você faz a conta aqui, ó, aqui vai dar 9 e aqui vai dar 16. Vou passar esse 9 para o outro lado. Vai ficar 16 menos 9, que vai dar 7. E aqui eu vou tirar o quadrado. E observe, o quadrado aqui eu tenho que botar positivo mesmo. Por que não boto negativo, professor? Porque se eu estou tratando de um lado, de uma medida de um lado de um triângulo, não pode ser negativo, né? Tem que ser positivo. Então, quanto é que vale y? Raiz de 7. Opa! Então, só botar aqui agora, ó. Cateto adjacente é raiz de 7. Aí tem que falar, professor, essa forma é mais fácil. Exatamente. Apresentei duas formas para você escolher a que você vai utilizar. Relação trigonométrica, fundamental é aquela. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Você substitui ali, você já vai achar a resposta. Cosseno, com mais ou menos. Aí você analisa onde é que está. Está no segundo quadrante, então o cosseno aqui é negativo. Pronto. Ou faz assim. Lembra que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Se pedisse a tangente é o quê? Cateto oposto sobre adjacente também poderia fazer. E usa o mesmo artifício aqui. Ó. Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa aqui em relação ao ângulo y, ao ângulo x, né? Beleza? Então, falta só mais um pouquinho para a gente terminar a nossa revisão para a nossa prova. Para finalizar, então esse é um tipo de questão também que aparece, que é o seguinte, ele quer, analisando os valores de seno, né, de cosseno, ele quer saber quais são os possíveis valores de uma certa incógnita lá, no caso. Encontrar os possíveis valores de m, sabendo que seno de 2x é igual a 2m mais 1, ou essa de k. Encontrar os possíveis valores de k, sabendo que cosseno de x é igual a 2k mais 2, e que x pertence a esse intervalo.
Então são dois tipos de questões tranquilas, certo de fazer. A gente vai aprender aqui como é que faz agora. Observe. Nessa primeira questão, quando ele fala encontrar os valores de m, né, eu tenho que primeiro analisar o seno de x. Ele varia de quanto a quanto? Olha para cá. Vamos lembrar aqui? Esse aqui é o eixo do seno e aqui é o eixo do cosseno. Então, o cosseno de K a K, ele varia de... Vou botar até os pontos aqui. Ó. Cosseno de 0, ele é 1. E o seno de 0, 0. 90 graus. O cosseno vai ser 0, já o seno vai ser quanto? 1. 180 graus. O cosseno que está lá de cá vai ficar negativo, é menos 1, já o seno é 0. O de 270 graus, o cosseno vai ser 0 e já o seno vai ser negativo, menos 1. E quando voltar para 360, vai dar a mesma coisa, 1 e 0. Então, vamos analisar aqui o seno. O seno, ele não está falando de que esse x varia, mas eu sei que o seno ele pode ir no máximo chegar em 1, certo? 1 aqui. E no mínimo o seno pode estar onde? Em menos 1. Então, olha só como a gente começa fazendo a questão. A gente bota aqui, ó. O seno de x, ele é menor ou igual a 1, certo? Eu só vou assumir valores daqui para onde? Para baixo, ó. E pode ser, no mínimo, quanto? Menos 1. Então, bota aqui, ó. Menos 1. Aí agora eu vou substituir. Quem é o seno de x? O seno de x, professor, é 2m mais 1. Aí sim, eu vou colocar nessa na equação aí. Então vai ficar menos 1 menor ou igual a 2m mais 1. E aqui eu resolvo tranquilamente. Como se estivesse resolvendo uma inequação. Então, olha para cá. Fecha aqui. 2m mais 1 é menor ou igual a 1. Eu passo o mais 1 para lá subtraindo, né? O contrário da operação. Só que, se eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro também, para não ficar brigado. Então, menos 1, passei para cá menos 1. Né? O correto bem vai falar adicionar os dois membros, né? No caso aqui, os três membros da desigualdade, né? Adicionar o oposto de 1. O oposto de 1, né? É menos 1. Mas a gente está acostumado a passar a linguagem, passar para lá, então... Mas só para você entender qual é a ideia desse passar, é adicionar o oposto. Então, menos 1 com menos 1, não fale que é 0 não. Sinais iguais, você vai somar e vai conservar o sinal. Menos 2. Aqui manter 2m aqui por enquanto. E aqui, 1 menos 1, sim, 0. Agora a mesma coisa, o 2 está multiplicando. Então eu quero cancelar ele aí, vou fazer o quê? Vou dividir todo mundo por 2. Por isso que a gente fala, passa dividindo. Então, dividindo todo mundo por 2, vai ficar menos 2 sobre 2, menor ou igual a 2 sobre 2, que vai dar 1, né? E aqui 0 sobre 2. Fiz tudo que é lado. Só que menos 2 sobre 2 é quanto? É 1, né? Menos 1. Pronto. Então, quais são os possíveis valores de m aí? M pode ser menor ou igual a 1 ou ser quanto? Até ser 0, né? Menor ou igual a 0. Então, o intervalo, a gente pode botar assim, ó, m pertence ao intervalo de menos 1 fechado até 0 fechado. Essa é a linguagem de intervalo. Beleza? Agora, essa questão aqui, que ele faz a mesma coisa, só que ele dá uma condiçãozinha. Qual a condição, professor? Que ele fala que x está nesse intervalo de π sobre 2, que é quanto? 90 graus. Até quanto? 3π sobre 2. Então, observe, ó, o ângulo, vamos marcar aqui, é de π sobre 2 até 3π sobre 2. Então, está por aqui, ó. Certo? O ângulo é esse aqui, ó. Agora, vamos analisar o cosseno. O cosseno nessa parte vai de quanto a quanto? Opa, professor. Cosseno é só marcar os pontos aqui, ó. Não é isso? Então, cosseno, ó, mesma coisa, vindo para cá. Vai vir daqui, quando ele é 0, até onde? Até aqui, que ele é quanto? Menos 1. Então, nesse intervalo aqui, o cosseno está variando de menos 1 até 0. Então, vem de menos 1 até quanto aqui? 0. Ah, então você tem essa diferença, né? Tem. Então, nesse caso aqui, ó, cosseno de x, ele é menor ou igual a 0 e maior ou igual a quanto? A menos 1. Aí, o resto aqui é a mesma coisa que a gente fez aqui. Só atribuir o valor aqui, então vai ficar menos 1 menor ou igual a 2k mais 2, menor ou igual a 0. Vou adicionar aqui o 2 aos dois lados aqui, né? O oposto de 2, que é menos 2, passa para cá subtraindo, passa para cá também subtraindo. Vai ficar menos 1, menos 2. E aqui também vai ficar 0, menos 2. Subtrai lá de cá, subtrai também lá de cá. Aqui vai dar menos 3.
E aqui vai dar quanto? Menos 2. Só que esse 2 eu quero logo passar para não ficar demorando. Então, vou passar logo aqui, ó. Tanto para cá quanto para cá. Então, eu divido aqui por 2 e divido aqui por 2. Para ficar mais bonitinho, aqui vai ficar menos 1. E aqui eu deixo assim mesmo, menos 3 sobre 2. Então, K, nesse caso, pertence ao intervalo fechado, menos 3 sobre 2, a menos 1, fechado. Beleza? Então, aqui nós vamos encerrando a nossa aula por hoje. Espero que tenham a revisão aqui seja a contento. Dúvidas você pode deixar aqui no vídeo do YouTube ou lá no nosso Google Meet. Beleza? Então, um abraço e até a próxima.